E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério Fê, onde a gente fala sério. Mas nem sempre. E hoje estamos aqui com o professor Fábio. E assim, Fábio, você é professor de Educação Física e você nasceu aqui em Santa Helena. E como foi esse processo? Você sempre gostou de Educação Física? Sempre gostou, assim, dessa área de esportes? Como é que foi? Conta pra gente. Muito bem, Fer. Nasci em Santa Helena, mais precisamente em São Roque, porque tinha hospital lá em São Roque. Minha infância foi no sítio, na Nova Esperança, no distrito de Moreninha, e foi maravilhoso. Desde criança gostei muito de esporte, jogar futebol, então era a minha praia, né? Então foi maravilhoso crescer, morar em Santa Helena durante muitos anos. E assim, Fábio, você sempre curtiu a área de esportes? Sempre quis fazer algo assim? E assim, qual que é o teu relacionamento com os esportes? Assim, tipo, desde de pequeno você jogava já e coisa, né? Então foi aí desde sempre que veio essa área aí, né? Isso, desde sempre amei esporte, sempre acompanhei Olimpíadas, Copa do Mundo e tudo mais. Os irmãos também, atletas de futebol e futsal e tudo mais. E eu entrei na onda, o irmão mais novo, fui em busca do meu sonho de ser jogador de futebol. Aí não parei de estudar nesse momento, fui para o Rio Grande do Sul, fui para Marechal Rondon um tempo e não deu certo no futebol, mas não parei de estudar, continuei estudando. E aí veio faculdade e tudo mais, e graças a Deus é a área que eu amo fazer. E assim, tu pode contar um pouquinho dessa parte da faculdade, após a faculdade, assim, qual foi o teu caminho depois disso? Olha, primeiro, dentro da faculdade, a gente tem dentro da faculdade de Educação Física, tem uma área bem ampla de se trabalhar. Então, depende do que você vai se habituando, gostando de fazer. Meu sonho era trabalhar com futebol a vida inteira. Porém, não foi bem assim que aconteceu, né? Comecei trabalhando com futebol aqui em Santa Helena. Trabalhei pela prefeitura, de estagiário, dentro do futebol. Depois passei a trabalhar em São Roque, também com futsal, com voleibol, com basquete, com vários projetos que tínhamos lá. Depois na escola, de educação física na escola. Então, e mais recentemente estava trabalhando dentro de um projeto grandioso de natação no Mato Grosso. Então, assim, esse processo para ti ir para o Mato Grosso, como é que foi? Assim, você estava aqui em Santa Helena, terminou a faculdade, aí você decidiu ir para lá. Como é que foi essa ideia aí? Em 2006, quando me formei aqui pela UniOeste em Santa Helena, na época tinha a extensão de Santa Helena, finalizei a graduação e já iniciei a pós-graduação em Rondon, também na UniOeste, e depois disso fui buscar melhoras na questão profissional. Então, em busca de algum concurso que acontecesse por aí, acabou acontecendo lá no Mato Grosso, concurso, em pouco mais de 60 dias, teste seletivo, concurso, entrei na Prefeitura Municipal de Sapezal, 2.000 quilômetros daqui, e até esse ano estava morando lá e retornei para Santa Helena. E daí, assim, quando tu foi morar pra lá, tu foi sozinho? Como é que foi essa adaptação tua lá? Um estado bem longe, né? 2.000 quilômetros. Isso, nesse período eu morava na casa de uma prima, né? Uma prima que já morava há alguns anos lá, a Salete. Então morei 2 meses na casa dela, depois fui morar sozinho. E aí, 9 meses depois, minha namorada, que hoje é minha esposa, foi morar para lá junto comigo e começamos a construir a nossa nova família, que hoje temos 2 filhos, né? Maravilhosos. Então foi esse processo aí. Sim, e assim, essa parte de te treinar foi natação, né? Lá, e como é que foi? Assim, como é que começou isso daí? Foi todo o processo muito rápido? É tudo meio assim, parece dedo de Deus, assim, que eu iria trabalhar com futsal, né? E nesse período do teste seletivo eu tive que voltar para cá uma semana. E nesse período, lá na cidade de Sapezal, eles tinham que apresentar o professor de futsal, que era o carro-chefe dos esportes na época.
Então, como eu não estava presente na televisão, ao vivo e tudo mais, eles apresentaram um outro profissional para a área do futsal e o projeto de natação estava iniciando naquele ano e eu fui agraciado com o projeto de natação e não me arrependo nem um pouco de ter trabalhado. Mas Pois, trabalhei em várias áreas lá. sim, mas então assim, desde o começo era pra ser futsal e Exato. acabou mudando pra natação, assim, repentinamente. Exatamente assim. Em uma semana eu era professor de futsal, mas na outra eu já era professor de natação. E como é que foi essa mudança drástica, assim? Você tinha alguma noção de natação, assim, Tinha da noção da faculdade? faculdade, mas na faculdade mesmo eu pensava assim, quando vou trabalhar com natação, ou com basquete, ou com vôlei, ou Não com era a tão própria academia, né? aprofundado? Não, tínhamos um ano de aulas práticas e teóricas, porém, você vai se identificando com uma modalidade, né? Que eu me identificava muito com o futebol. E essa mudança, a princípio, foi assim um choque, né? Não, eu falei, bom, agora eu vou estudar mais, me aprofundar mais e aprender sobre a modalidade. E aí a coisa deu muito certo, graças a Deus. Então foi maravilhoso esses 17 anos lá. E esses 17 anos, assim, você treinou natação por todos esses anos? Misturou muitos trabalhos nesse momento, né? Mas como eu era professor do esporte, eu trabalhava com a natação, mas dava aula de educação física, instrutor de academia, várias outras coisas aconteciam ao mesmo tempo, mas a prioridade naquele momento era a natação. Mas então, durante os 17 anos, você nunca saiu da natação? Ou teve alguns períodos que você Não, teve não, que. não saí da natação, fui professor de natação todos esses anos. Natação infantil, natação adulto, natação competição, tanto que viajei por mais de 20 estados aí do Brasil, acho. Então, essa parte aí eu queria que tu contasse pra gente um pouco dessa parte das viagens com os teus atletas, como que era a relação tua com eles, porque assim, é algo que eu É, acho bem massa, né? Você sair sim, pra competir junto com teus atletas e coisa, né? exato. E aí é uma coisa bem de confiança, né? Tanto dos pais quanto do atleta, porque às vezes nós viajamos uma semana. Por várias vezes, vários anos aí, eu fui técnico da seleção de natação do Mato Grosso. Então eu viajava o Brasil inteiro e às vezes ficávamos uma semana. Aí tem alguns campeonatos que ficam em alojamento, outros campeonatos ficamos em hotel. Então, assim, é uma experiência que precisa de um certo grau de confiança, tanto dos pais que confiam no nosso trabalho, quanto das crianças que, se por qualquer necessidade precisavam chegar, conversar. E o esporte ensina muito, né? E às vezes, muitas vezes, vem a derrota, muitas vezes, aquele momento que precisa sentar e conversar, não vai para agora, não desiste. Aconteceu, faz parte do esporte e tudo mais. Sim. Uma parte assim, um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de pai, um pouquinho de professor, Pouquinho de um pouquinho de tudo. tudo, É, mas um faz pouquinho de parte do tudo mesmo. esporte, dentro do esporte, né? A gente nem sempre ganha. E ali, Sim, vamos combinar que o treinador, o técnico, ele vai ser o teu suporte, né? O da equipe, assim, querendo ou não, né? isso. E Então, assim, às vezes é tão interessante que precisa um abraço a hora que chora de tristeza, precisa de um abraço a hora que chora de alegria, precisa um puxão de orelha, tanto, até mesmo na vitória, às vezes fica muito exagerado a comemoração, e também o puxão de orelha quando fala assim, ah, não quero mais, vou desistir. Não, você tem capacidade, você vai, você consegue. Então, um relacionamento assim que eu tive com muitos alunos de mais de 10 anos. Então, assim, a parte é, hum, paterna é sim. muito forte. Até hoje eu tenho uma relação muito boa com essas crianças. Então, crianças, jovens, Então, adultos. eles, desde criancinha, eles começaram e você foi levando eles, assim, pela adolescência e Exatamente. A coisa. partir dos 7 anos já começava a viajar, né? Então, muitos Caramba, começaram com ali com 7 já. 7, 8 anos. 7, 8 anos já viajar comigo, foram até os 16, 17. Alguns até passaram dos 17 anos viajando comigo em competições, né? Então, foi interessante até a primeira viagem. Primeira viagem de avião, minha e dos meninos, né? Nós fomos para Campo Grande. Então, assim, foi Caramba. toda uma preparação, assim, psicológica, olha, avião Sim. e tudo mais. E eram dois meninos, um de 13 e não, um de 10 e um de 12.
estavam viajando comigo até Uhum. Campo Grande, né? Então precisa de uma série de autorizações, e foi muito, muito legal. Nós fomos lá em Campo Grande, numa cidade pequena, mais ou menos do tamanho de Santa Helena, comparado com cidades como Campo Grande, Cuiabá, Brasília mesmo, atletas Sim. de outras cidades, onde já tinha uma tradição muito grande. E nós, nesse primeiro campeonato, já fomos medalhista de ouro do Centro-Oeste, então já foi uma coisa assim Capaz, que muito legal mesmo, massa! né? E como que era o nome desse campeonato? Te recorda, assim, faz anos já? Ou... Não, faz anos, foi em 2011. O projeto começou em 2008. Em 2009 nós já tínhamos atletas a nível estadual. 2010 já éramos uma das três melhores equipes do estado. Em 2011 já tinha atletas na seleção estadual. Então foi um processo bem rápido e assim foi em Campo Grande e se chama, até hoje existe, é um torneio muito importante, Torneio Centro-Oeste de Natação. Daí foi os primeiros passos para um desses atletas. Inclusive, os dois participaram de várias seleções, mas um desses atletas, chamado Rafael de Lima, ele foi medalhista de brasileiro, ele foi medalhista do troféu Chico Piscina. Quem é da natação aí sabe que esse é o troféu mais importante, campeonato mais importante infanto-juvenil do Brasil, onde saiu Cielo, saiu vários outros atletas a nível olímpico, né? Sim. Então, desse campeonato é maravilhoso, era até pouco tempo atrás era transmitido ao vivo pelo Sport TV, assim dava uma ênfase muito grande. Inclusive tem uma história bem legal desse evento com esse atleta, que foi o primeiro atleta a ganhar uma medalha nadando pelo Mato Grosso nesse evento. E naquele momento nós não tínhamos uma bandeira do Mato Grosso, Aham. mas nós tínhamos a bandeira da cidade de Sapezal. E aí ele subiu no pódio, não com a bandeira do Mato Grosso, e sim com a bandeira da nossa cidade, né? Que representávamos a cidade. Então foi bem interessante, nossa, foi muito emocionante, assim, foi. E Caramba, isso foi que... em 2012, então de 2008 a 2012, em 4 anos, tínhamos um atleta, inclusive esse campeonato é internacional, né? Então tínhamos um atleta de Sapezal entre os melhores, tinha competidor do Uruguai, da Argentina, Bolívia, mais onde, Peru e várias outras nacionalidades aí. Caramba, que massa! Então, assim, Isso, esse foi um torneio que marcou a marcou tua vida como muito, treinador, como... muito mesmo, Caramba! E, muito mesmo. assim, essa parte das conquistas, assim, como treinador, isso te realiza? Como é que é essa sensação, assim? Olha, eu posso dizer, não é aquela frustração como não atingiu sendo atleta, né? Imaginando assim um estádio gritando seu nome, tudo isso, né? Atleta de alto nível, obviamente, né? Mas você tendo o seu trabalho representado ali, com o esforço, a dedicação daquele criança, adolescente, porque passam 2 horas por dia treinando, era de segunda a sábado que treinávamos, e chegar lá, você estar entre os melhores dos melhores, porque chegar até um nível de campeonato brasileiro ou jogos escolares, você tem que chegar entre os melhores dos melhores. E ter seu atleta lá no pódio é uma coisa que não tem explicação assim para você falar assim, ah, olha, é legal, não, é só você vivenciando para saber, Pra te entender como para é aquele entender como que sentimento. é. Mas, com certeza, muita realização também, né? Muito. E depois desse aí, teve vários outros atletas que chegaram a nível nacional, né? E recentemente, nos últimos 3 anos, tive mais 3 atletas campeões dos Jogos Escolares brasileiros, né? Também aí já um pouquinho mais moderno do que 2012, né? Sim. Então já competição transmitida ao vivo. Aí nesse caso, um desses campeonatos eu estava lá. Os outros eu não estava. Quando as meninas que eram minhas atletas eh, uma Isabelle, outra Isabela, foram medalhistas, eu não estava presente, eu estava na televisão, em casa, torcendo, né? Naquele momento eu não estava como técnico da seleção. Então, assim, eu acho que a apreensão em casa é muito mais difícil você assistir do que você lá. Meu Porque você Deus, lá do com ladinho da piscina, certeza. você orienta antes da competição, chega na hora ali antes da prova, você vai lá, você fala, ó, esse detalhezinho, aí você fica até mais aliviado. Mas em casa, assim, aí torcendo, aí conversando por WhatsApp antes da prova, mas depois Não é a mesma assistindo, não é a mesma coisa, coisa. A não. emoção, assim, não tem como descrever. Como eu disse, só quem passa por isso para saber como é emocionante é.
a realização. Em outro momento, falando de outro atleta que treinava muito, ele não foi medalhista, mas eu me lembro muito bem, um evento, nós estávamos em Belém do Pará, nos Jogos Escolares Brasileiros também, fase final, né? Ele conseguiu, com a equipe de revezamento, chegar até a final. Isso era inédito para ele estar entre os 8 melhores do Brasil, né? Então, nesse momento, ele saiu da piscina correndo assim e veio me abraçar correndo assim. Eu consegui, nós conseguimos. Aí ele chorando, chorando, falando assim, até que enfim conseguimos e tal. Ah, e E assim, essas conquistas ficam na memória, assim, acredito demais, que por demais. a vida Para inteira, eu sempre, acho, para né? sempre. E assim, você contou alguns momentos marcantes, mas teve alguma viagem, assim, marcante também? Algum torneio, assim, que fala que, pô, aquele lá me marcou, vai marcar a vida inteira. Olha, são tantas histórias, tantas coisas que acontecem, porque a gente vivencia o momento e se apega muito, né? E nessas seleções, por exemplo, você vai como técnico, íamos duas pessoas ou quatro pessoas, dependia o evento, né? Dependendo do evento. E você vai se apegando a outros atletas de outras cidades. Então a gente acaba criando amizade e nos eventos regionais, né? Ou estaduais, que hoje é numa cidade, outro. A gente se conhecia e ia se apegando, falando, ó, tal coisa. E aí os técnicos também, uma amizade que tenho com os técnicos de lá. Final desse ano, na última etapa do ano, a seleção do Mato Grosso recebeu um troféu dos Jogos Escolares Brasileiros, né? Uhum. Também inédito. E como o pessoal já sabia que eu retornaria para Santa Helena, né? Por questões particulares, eu recebi o troféu, parou o campeonato estadual, aos técnicos fazendo homenagem, falando sobre a minha trajetória nesses 16, quase 17 anos à frente do projeto. Então foi bem emocionante, assim, foi uma coisa que ficou bem marcada. Vários outros acontecimentos, assim, só posso dizer coisas boas que a gente pôde vivenciar nesses anos de experiência lá de natação. Caramba, e assim, essa parte de desapegar da natação, como é que foi essa parte aí? Olha, é um pouco difícil, um pouco complicado. Como eu disse, assim, por várias situações nós decidimos, eu e minha esposa Daiane, decidimos retornar, porque nossos familiares todos são daqui. Então, em outra fase da nossa vida, estávamos lá no Mato Grosso, maravilhoso, não era problema, a cidade é maravilhosa, então não temos problema nenhum. Mas umas questões particulares decidimos. Então, foi um processo assim, lento, de conversas, vai ser agora, vai ser daqui a pouco. Aí decidimos, batemos o martelo. Porém, o apego com as crianças, que alguns já estavam mais de 10 anos comigo. Então continua assim, a gente conversa, eles estavam em campeonato, a gente conversou, me parabenizando e tudo mais, né? Que bom que o projeto continuou. Então, hoje eu ainda continuo concursado na cidade de Sapezal, tenho um afastamento por questões, como eu disse, particulares, né? Aham. Então, se necessitar, temos essa brecha aí no futuro, né? Mas graças a Deus estou muito, muito feliz aqui, voltando, retornando para Nova Esperança, na Moreninha também. Então, conhecendo pessoas diferentes, muito legais aí. Sim. Então, posteriormente, você talvez, nem que fosse aqui em Santa Helena, ou em alguma cidade perto, você gostaria de voltar a treinar natação? Sim, é uma coisa que tá no meu coração aí, né? Então, até tô começando a trabalhar uma atleta, né? Para, quem sabe no futuro, ter uma atleta aqui de Santa Helena entre as medalhistas do Brasil aí, né? A princípio, vamos começar devagarzinho, né? No momento é só com a minha filha, né? Sim. Então, vou começar devagar, mas quem sabe no futuro mais crianças apareçam aí, criam interesse em conhecer mais o esporte. Alguns Talvez conhecem, não têm posteriormente um projeto aqui oportunidade. em Santa Helena Quem mesmo, que eu sabe, né? acredito que não tenha nenhum de natação aqui. Um projeto voltado à competição não tem, que eu saiba, não tem nenhum projeto voltado à Pô, competição. então é algo assim a se pensar, né, do município, quem sabe posterior, daqui a Ex- alguns anos, Exatamente. Quem isso sabe daqui a aí. alguns anos essa entrevista fala.
Olha, E a aquela gente comentou lá sobre pra isso. ver, comentamos sobre isso. Fala sério, né? É. Então, E assim, a realização continua sempre, então, de sim. lá. Como eu disse, eu não tenho nem a cidade maravilhosa, fui muito bem é, recebido, uma cidade que eu não tenho reclamações nenhuma, foi uma vida, 17 anos de vivência num local. Então a gente cria um apego às pessoas, cria um apego à cidade, mas é um momento da vida pessoal que a gente necessita retornar, né, para viver mais com a família, com os amigos, né, em busca de mais algumas condições, né, de saúde e tudo mais, né? Então, assim, Sim, e assim, essa parte assim de tu tá lá na academia agora, também é. maravilhoso, maravilhoso. Me sinto super em casa mesmo. Então, por exemplo, hoje de manhã, aquele friozinho maravilhoso, 4 horas da manhã em pé, é, 10 para 5, 5 horas da manhã, abrindo a academia, 5 e 10 por ele, abrindo a academia lá na Moreninha, né? E recebendo o pessoal, muitos que eu conhecia já, e outros que eu acabei conhecendo, né, Fer? Agora Sim, tive o prazer de conhecer, é. agora ali na Moreninha, né? Muita gente nova, muitos jovens, muitas pessoas que não moravam ali ou que nasceram depois que eu fui embora, né? Então, Sim. ou eram bebês quando eu É. fui embora. E assim, esta parte de treinar lá, qual é a parte que você mais sente falta lá do Mato Grosso? Assim, de treinar os atletas de alto desempenho, né? Porque Sim, eles iam a sim. nível nacional, então assim, qual é a maior saudade de lá? A maior saudade eu acho que é essa realização, tanto deles quanto minha, assim, olha, chegou no pódio, é o melhor, por exemplo, assim, é, desses atletas que eu até citei, o Rafael, depois dessa medalha, ele foi pro Corinthians, em São Paulo, ficou 3 anos no Corinthians, pela natação. Sim, O Alan Matheus foi no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Então, e os outros meninos também tiveram vivências de participar em outras equipes. Mas essas realizações como atleta deles, eles ter o peito cheio de medalha, ser recordista estadual, são inúmeros recordes estaduais que esses atletas conseguiram, conquistaram, né? Então, assim, é uma coisa é, a superação, superar os seus limites. Então, isso eu sentia, você pegar uma criança que não sabia nadar, começou com boinha, começou com espaguete, você vê a evolução dela, você vê muitas muito coisas que contribuem. Educação, respeito, socialização, por exemplo, esforço. esforço, dedicação, disciplina, porque não é qualquer. Eu já treinei outros esportes aí, mas acordar de manhã, por exemplo, não era frio talvez como foi hoje, 10 graus. Mas muitos dias era 12, 14, 15 graus, a piscina nunca foi Nossa aquecida, Senhora. eram dias frios também, e tinha que encarar. Se quisesse estar entre os melhores, Em tinha alto que alto desempenho e desempenho. até que tá lá. Então, assim, é muita Exatamente. resiliência, Exato. esforço. Então, assim, não Exato. é fácil. Não é Não, todo mundo que consegue, não exato. é. Então, você tem que ter muita persistência. E assim, então, a natação foi uma paixão assim que foi criada, né? Foi, Exato, foi um presente para mim. Foi um presente para mim falar assim, não, ó, você vai ser professor de natação. do Você vai começo lá você aprender pensou, isso. pô, meu Deus, como é que eu vou fazer Como é que eu isso? vou E, fazer? Eu queria tanto futsal e veio a natação. Aí eu falei assim, nossa, ah, vou então. Se é para mim, eu falei, eu vou estudar, vou me entregar a isso. E foi assim, foi assim. E eu me dediquei e graças a Deus deu certo, deu e- muito certo. então vai ser uma paixão que tu vai levar pro resto da tua Sim, com vida, no certeza. coração, com muito Com carinho. certeza absoluta. Falando também do que é, proporcionou tanta coisa assim, que talvez num momento, na época, eu não tinha oportunidade de viajar, por exemplo, o Brasil inteiro, Com São Paulo, Rio de certeza. Janeiro, o Nordeste, Brasília, vários estados, Pará e tudo mais, e ter oportunidade de conhecer pessoas que a gente via pela televisão, que foi para a Olimpíada, medalhista olímpica e tudo mais, e ter a oportunidade de
estar ali sentado. Ou, por exemplo, o Vanderlei Cordeiro de Lima, aquele que acendeu a tocha. Aham. Eu tive a oportunidade de estar fazendo a refeição nos Jogos Escolares Brasileiros, oportunidade de conversar com ele, falar um pouquinho sobre um atleta medalhista olímpico, com um medalhista olímpico. Então, Sim. são oportunidades, várias outras oportunidades, assim, de você ter conhecimentos na sua cultura, conhecer pessoas diferentes que fazem coisas diferentes, que fazem acontecer, e você se inspirar, falar assim, olha, se eles conseguem, vamos batalhar para tentar fazer a mesma coisa, vamos em busca das Sim. mesmas coisas. E assim, teve uma cidade, assim, ou algum lugar que foi o que tu mais gostou de conhecer, assim, que tu tava tão ansioso e gostou mesmo? Olha, questão turística, Rio de Janeiro, no Recife também, ou próximo a Recife, que é Porto de Galinhas, que essa oportunidade, é, São Paulo também, assim, questão de conhecer, nossa, Brasília, conhecer história, né, ir lá em tanta coisa que, da cultura, né, que a gente vai Sim. conhecendo. Aí vocês podiam sair, assim, e conhecer um pouco da Em cidade, do algum, lugar em onde estavam, alguns, né? em alguns eventos, sim, tinha uma oportunidade. Chegava um dia antes do evento ou saía um dia depois, né? Muitos eventos era assim, programadinhos. Chegava no dia do evento, saía quando terminava o evento. Então, às vezes, não dava tempo. E alguns eventos dava tempo de ir na praia, por exemplo. Então, muitos nunca tinham viajado de avião, muitos nunca tinham ido para a praia. E o que proporcionou, através do resultado deles dentro da natação, eles Dentro conseguiram do esporte. dentro Então, do eles esporte. tiveram essa Exato, realização de conhecer o Brasil, que eu acho que, assim, exatamente. muita gente tem a vontade de conhecer quase todos os estados do Brasil. Por exemplo, eu quero conhecer o Brasil inteiro, depois a América do Sul e ir conhecendo tudo. E, inclusive, vocês foram viajar para algum outro país ou só dentro do Brasil? Não, eu não tive essa oportunidade. Meus atletas também não tiveram oportunidade de viajar para fora do Brasil. Mas ainda há pouco tempo atrás eu fiz os cálculos, faltavam somente 4 estados aonde ou eu como técnico ou um atleta de Sapezal não tinha participado em competições. Participaram no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vários estados. Nossa, então quase São todos. 4 estados que um de nós não participou somente, né? Nossa, então Então, isso é muito. foi uma coisa muito, assim, gratificante, né? Saber que tiveram essa oportunidade. Às vezes eu não viajava, eles viajavam, mas tínhamos um representante em determinado estado que era de lá, né? Então, desde 2011 até o ano passado, foi interrupto, né? Fora a Covid, né? Tivemos atletas na seleção estadual que foi para Jogos Escolares Brasileiros, né? Então, assim, para chegar até lá, foram várias seleções até estar entre os 16 ou os 8 melhores meninos do estado ou as 8 melhores meninas do estado. Então, assim, todo ano, desde 2011, tivemos pelo menos, o ano que teve menos foram 2 atletas, um menino e uma menina. Mas no restante era 3, 4, 5, 6, 7. 7 foi o máximo, 7 atletas na seleção estadual, né? Então Caramba, então assim, Mato Grosso tinha bastante força assim dentro da natação, né, como sim, estado assim, sim, durante todo o estado, né? um incentivo grande, né, também, e muita força mesmo. Até tem os meninos que hoje moram nos Estados Unidos, que saíram do Mato Grosso e Que eram chegaram. seus atletas. Não tivemos oportunidade da seleção ser atletas, né? Não eram da cidade de Sapezal, mas Tá. durante a seleção tive a oportunidade de ser técnico de alguns deles, Sim. né? Então, assim, faz parte do currículo também, né? Então assim, quando tinha competições, você ia para, por exemplo, para como técnico da seleção de Mato Grosso, mas depois posterior vocês voltavam para Isso, Sapezal. isso. E aí cada técnico seguia a sua equipe, né? Sim, e assim, nessa parte de ser técnico do Mato Grosso, da seleção do Mato Grosso, era apenas você ou tinha mais outros? Não, tinham outros, né? Por exemplo, assim, dependia o número de atletas da seleção. Jogos escolares, às vezes eram 2 técnicos, às vezes 4 técnicos. Troféu Chico Piscina, 2 a 4 técnicos também. Pelo número de atletas, né? Sim, e isso vem da tua performance também como técnico, né? Exato. Então Você tem que ter ou um maior número de atletas ou o melhor atleta. Por exemplo, atleta que nada super
super bem, que aí ele tem índice técnico. Então, são Que daí é atletas. melhor o técnico dele Isso, mesmo ir junto, né? exatamente, para acompanhar ele para ter o melhor desempenho. Sim, que incrível, Fábio, assim, é muito massa ver essa parte da tua vida, né, de conhecer vários estados, que eu acredito que foi maravilhoso, e eu acho que fica isso, né, pra parte da tua vida marcado, e posteriormente talvez você faça Continue, né? Quem novamente, sabe, né? continue, ou a sua filha também, Sim, né, vamos exato. torcer por ela, quem sabe ela possa ir pelo estado do Paraná, ou ela Sim, por nasceu que lá em não? Mato Grosso, não sei se Ela ela... nasceu no Mato Mas Grosso, ela mas poderia hoje ela mora representar aqui. qualquer um, né? Não, ela pode estar representando, porque Então, temos uma equipe, o time Fábio Moraes, né? Tanto na sim. academia quanto professor de natação e tudo mais. E assim, pessoal, então a gente pode perceber, assim, pela performance do Fábio, como é importante o esporte dentro da nossa vida, né? Dentro de... Como ele disponibiliza várias novas experiências, assim, né? Que nem ele falou que os atletas dele, que ele, como técnico, foi para vários estados do Brasil. Então, assim, a persistência, a execução, o foco, tudo, assim, são critérios para te chegar no topo. Então, você vai crescendo a cada coisinha a mais que você vai tentando, vai fazendo. Então, assim, é muito importante o esporte dentro da nossa vida. Que nem eu falei antes, quem sabe um dia Santa Helena ingresse algo assim, né? De natação, que eu acho muito massa também. E eu acho que é isso, né? A gente pode ver pela vida do Fábio como foi interessante, assim, como o carinho que veio repentinamente esse negócio da natação e ele já agarrou aquilo com tudo e falou, pô, eu não conheço, mas eu vou tentar. E assim, foi realizado muito, muito, muito. Então, assim, eu acho que é isso, mas espero que vocês tenham gostado, né, dessa história do Fábio e sobre isso, sobre a parte do esporte. E, pô, fala sério, eu tô com saudade do próximo episódio. Beijo.